Graça e paz, irmãos, a todos. Uma boa noite. Espero que todos estejam bem. Mais um dia nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor nesta noite, juntos. Não podemos estar presencialmente, mas glória a Deus que nós temos a oportunidade de estar aqui, irmãos, virtualmente com vocês. Sintam-se abraçados e vamos louvar ao Senhor. Eu quero deixar um versículo para os irmãos aqui. Salmo 126, 3. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Façamos, irmãos, esse exercício de gratidão, agradecendo ao Senhor todos os dias por todas as coisas que Ele nos tem feito. Quanto mais nós agradecemos, menos nós reclamamos. E quanto mais nos alegramos no Senhor, mais nos fortalecemos no seu amor, na sua força. Então vamos juntos para o Senhor nesta noite. Sim, é o Alfa, é o Ômega, Ele é tudo para nós. Amém? Vamos estar louvando. Muito obrigado pela paciência de todos vocês. Estamos aqui nos adaptando a cada dia, irmãos, para fazer o melhor para o Senhor. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Tu és, Senhor, o Alfa e o Ômega. Tire esse tempo para louvar o nome do Senhor. Sobre a terra e céus, és o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. Adore o nome do Senhor nesta noite. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. Aleluia, Senhor. Obrigada, Pai, pela Tua presença em nossas vidas. Cante junto comigo, igreja. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu.
Aleluia. Glória a Deus, meus amados. É maravilhoso viver. É maravilhoso viver e saber que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor, Ele tem uma visão diferente da nossa, mas glória a Deus que nós estamos crescendo e aprendendo a viver dessa forma. Que Deus abençoe e continue abençoando você aí no seu lar, com a sua família, com os amigos, aqueles que estão nos acompanhando. Conforme o decreto, até agora a gente entendeu que hoje a gente não poderia ter uma celebração presencial. Mas a partir de amanhã, tudo normal. Noite da Conquista, Noite da Conquista das 20 às 20h30, célula terça, quinta, encontros de fé às 20 horas, domingo CT VIP e celebração à noite. Em nome de Jesus nós vamos conseguir ter uma semana de celebração presencial. Que Deus continue te abençoando, te guardando, te fortalecendo, te fazendo crescer, porque o tempo é difícil, as ondas se levantam, mas o Senhor tem nos feito andar sobre as águas e saltar as ondas. E o vento bate, a gente dá uma inclinadinha, mas a gente volta, porque o Senhor tem cuidado de nós. Hoje nós vamos ministrar, o tema que nós colocamos aqui hoje foi: aprenda a ver como Deus vê. Então vamos orar. Pai, nós te louvamos, ó Deus, por esse momento maravilhoso, por saber que o Senhor é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. O Senhor é o Deus que adoramos, que amamos, que se necessário for, morremos, mas nunca deixaremos de confessar que o Senhor é a nossa salvação, o único caminho, a única verdade, a única vida, e ninguém vai ao céu, vai ao Pai, se não for através de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Ensina-nos, a Deus, a ver como o Senhor vê, porque daí nós não veremos os problemas tão grandes. Ensina-nos a ver como o Senhor vê, ó Deus, porque nós vamos amar mais as pessoas, termos mais paciência com as pessoas. Em nome de Jesus, ministra nos nossos corações, que o Teu Santo Espírito veja em nós que estamos todos buscando dar este pequeno tempo para o Senhor, que seja um tempo de qualidade, de foco, ouvindo as Tuas instruções para termos uma semana maravilhosa. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Aprenda a ver como Deus vê. É baseado esse texto em 1 Samuel, capítulo 16. É muito conhecido de todos, até das crianças, né? A Bíblia conta que o profeta Samuel recebeu uma ordem de Deus de ungir um rei para Israel, que substituísse o primeiro rei, que foi Saul, um homem grande, um homem de boa aparência, mas desde o princípio desobediente. Foi votado, o povo decidiu escolher Saul e não deixou, não queria mais que a nação de Israel fosse liderada pelo próprio Deus. Você vê que desde o princípio a gente tem dificuldade para votar e escolher bem, né? Entre Deus e Saul, escolheram Saul. E Deus, o Deus não é um Deus que impõe, Ele dá direção. Ele ministra sobre as pessoas, mas nós temos o poder de decidir o que nós queremos. E o povo, entre Deus e Saul, escolheu Saul. E logo de cara ele já vacilou, e Deus já providenciou através do profeta Samuel um novo rei, que não assumiria assim imediatamente. Tem um processo. E Deus manda Samuel ir na casa de Jessé para ungir um dos seus filhos. Ele tinha 8 filhos. 7 passaram pelo processo ali da unção e não deu certo. E depois Samuel pergunta, né? Não tem mais nenhum moço nessa casa? Não, tem um aí. A visão humana, tem um aí. E era aquele um aí que ninguém achava que seria provável, né? Então, assim, é assim que é a visão do homem é a visão de Deus. Tinha 7 filhos, que com certeza tinham uma aparência melhor do que o 8º filho, que foi o escolhido por Deus, conhecido por nós por
Davi. O profeta, quando chegou na casa de Jessé, ele ficou impressionado com a aparência física de Eliabe, o primeiro filho. E logo pensou, 1 Samuel 16:6, certamente está diante de mim o rei de Israel. Porque o próprio Deus, ele diz que Eliabe, ele tinha uma certa estatura, uma certa aparência de guerreiro, de homem forte, de homem valente. Mas não é assim que funciona. Deus mandou o profeta, esse Samuel era um cara tremendo. Ele era profeta, ele era juiz, ele era sacerdote, ele era o cara, ele era um líder religioso que fazia a diferença. E olha, Deus mandou ele ir e ele viu com os olhos dele. Ele recebeu a ordem de Deus, mas achava que os seus olhos identificaria o tal escolhido por Deus, porque Deus não falou para ele que era o 8º filho, que era o ruivinho, que era Davi, o menor da casa, o pastor de ovelha. Deus não falou isso para Samuel, Deus mandou Samuel ir lá. Só que Samuel, ele na visão dele, ele achou uma coisa como aqui, né? Quando viu o Eliabe, ele certamente está diante de mim o rei de Israel. Por quê? A aparência fazia diferença. Na visão humana. Na mesma hora que o profeta falou, é certo que Eliabe é o rei, eu vou ungir esse cara. Na mesma hora, Deus chamou sua atenção e lhe advertiu. 1 Samuel 16:7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Aí a gente já entende, né? Aprenda a ver como Deus. Nós, humanos, nós vemos muito próximo de nós. Dependendo do grau que você que usa óculos precisa, você vai ver cada vez mais curto. E Samuel, ele mostrou a visão, por isso que está escrito lá, até para Deus nos ensinar, que nós precisamos não decidirmos só pela primeira visão, só pela aparência. Deus, ele vê o coração. E Deus, ele não foca a beleza nem a estatura. Ele vê o coração, a mente. Se aquele coração é puro, se aquela pessoa tem algo generosa dentro dela, se aquela pessoa ela não vive somente da sua aparência, como nós vemos aí os blogueiros, os youtubers da vida, as personalidades que a gente vê aí. Tem gente que nem tem dinheiro para comer e o dinheiro da comida compra roupa para se aparecer. Isso é aparência, isso é humano, isso é visão humana. E às vezes a gente vê aí nos fakes da vida aquela pessoa linda e maravilhosa, mas quando vê presencialmente a gente leva um susto. Não tem nada a ver, né? Os filtros, as maquiagens, a hipocrisia, né? A falsidade que alguns, usando as redes sociais, se fazem, né? São pessoas que vivem debaixo de uma tristeza, amargura, uma solidão, um desânimo completo, mas quando liga a câmerazinha para tirar foto, para fazer alguma filmagem, para buscar curtidas e seguidores, aí a pessoa vira um artista, né? Um hipócrita, né? É o que não é, e engana muitas pessoas que não conseguem ver com os olhos de Deus. Vê somente com o olhar humano, que é limitado, que vê aparência, que vê altura, que vê uma série de outras coisas. Então, aprenda a ver como Deus vê. Vai ser mais fácil. Você vai ter mais paciência. Você vai amar mais, você vai cuidar mais, você vai estar mais atento a todas as situações do dia a dia, aonde Deus quer te usar para abençoar pessoas. Samuel quis ungir o novo rei de Israel apenas com seus olhos humanos, mas acabou sendo corrigido por Deus. E Deus corrige a mim e corrige a você. Se precisar, Ele vai corrigir, e precisa, porque nós vacilamos com frequência. Devemos entender que a nossa visão humana é muito limitada, mas a visão de Deus enxerga muito além. E é bem diferente
da nossa. Às vezes nós queremos viver da mesma forma de antes de conhecer a Cristo. Não, a gente precisa mudar. Nós nos transformamos em uma nova criatura. Nós precisamos ser uma versão melhor. Uma versão que ama mais, que tenha mais paciência, que tenha mais empatia, que tenha mais compaixão pelo próximo, que tenha mais paciência para ouvir as pessoas. E independente daquilo que você está vendo, é uma alma que precisa ser transformada. Se Deus colocou na sua frente, independente de ser um doutor, um advogado, um médico, um professor, ou ser uma pessoa que ajuda no lar, uma pessoa, um catador de reciclável, uma dessas pessoas aí, dos meninos aí, que recolhe os lixos aí da cidade, às vezes a gente não dá a mínima, olha para uma pessoa dessa, a gente às vezes não quer nem conversar. E não. Atrás daquela profissão, atrás daquele uniforme, existe uma alma que Cristo morreu por ela. E ela precisa ser orientada como nós fomos. Nós não nascemos cristãos, santos, abençoados, puros, convictos da nossa fé em Cristo Jesus. Isso aconteceu porque Deus usou alguém que não olhou a aparência e falou de Jesus para mim e para você. Samuel vacilou, e aqui o texto ele deixa, é um homem que era o homem de Deus daquele momento, e ele vacilou. Então você acha que você não vai vacilar, você não vai, às vezes, cuidado com a acepção de pessoas, cuidado em você achar que você é perfeito, que o seu padrão é perfeito. Não podemos viver dessa forma. Nós precisamos ver com os olhos de Deus. E Deus amou o mundo de tal maneira. Então você precisa amar a todos. O mundo seria todas as pessoas. Então você precisa seguir o exemplo do Mestre, o exemplo de Deus. Vamos tentar entender um pouquinho a visão de Deus, para a gente poder, de repente, viver um pouco melhor, né? Se a gente conseguir, durante o decorrer de um dia de 24 horas, focar e ver, e tentar buscar, ver as coisas como Deus vê, nós vamos viver melhor, quem está próximo de nós vai sentir Deus nas nossas vidas, nossas famílias serão abençoadas, porque nós não seremos enganados pelo enganador, o ladrão, o roubador e o matador, que é o diabo, o nosso adversário. A visão de Deus vê o melhor em nós. Muitas pessoas se sentem fracas, incapazes, por isso não conseguem ser felizes. Visão humana. Um dos motivos que nos faz ter uma visão errada de nós mesmos é que temos muita facilidade em enxergar nossos defeitos, falhas e fracassos. Isso rouba a nossa alegria. Às vezes, a gente já falou para muitos irmãos que às vezes a gente faz um juízo, às vezes, mais exigente do que o próprio Deus sobre nós. Nós nos julgamos incapazes. Nós aumentamos os nossos defeitos, as nossas falhas e os nossos fracassos, e às vezes Deus está pedindo, tenha calma, vamos aí, passo a passo, me dá lugar, deixa o meu Espírito agir na tua vida, te direcionar, ouça a minha voz, sinta a minha presença, e eu vou guiar vocês. Mas às vezes a gente se julga que é incapaz, que Deus não vai fazer. Não, isso é uma visão humana. Deus tem um amor incondicional. Deus, não dá para entender o amor e a paz de Deus, a paciência de Deus conosco. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Deus vê o melhor em nós, e nós precisamos nos ver um pouco melhor. Claro, nós não estamos dizendo que você tem que viver no lamaçal do pecado, vivendo uma vida miserável na escuridão e nas trevas, isso é outra coisa. Mas você está se esforçando para ser um cristão melhor, para ser um servo melhor, então vamos prosseguir. O inimigo ele vai estar sempre tentando te enganar, te ludibriar. Não deixe, cuidado, não deixa, se não fica focando no fracasso, no seu pior. Você pode ser melhor se Deus habita em você.
Temos também uma visão errada das outras pessoas e acabamos julgando-as de acordo com as suas limitações. Às vezes, quando nós nos julgamos de forma muito severa, nós passamos a julgar as pessoas da mesma forma. Aí parece que ninguém presta. O pastor não presta, o líder não presta, o cantor não presta, a pessoa que faz o momento não presta, ninguém presta. Eu seria melhor do que todos. A gente tem esse tipo de arrogância dentro da igreja. Fora da igreja eu não vou falar porque isso é natural. Mas nós estamos falando de igreja, de Deus falando com a sua igreja, buscando te conscientizar de que você precisa ver com os olhos de Deus, e Deus busca ver o melhor. Se Deus fosse só ver o pior das pessoas, meus amados, o negócio seria tenso. Aí eu acho que nós não teríamos pastor, não teríamos líder e não teríamos igreja, porque não tem um ser humano que é perfeito. Todos pecaram. Todos pecam, todos lutam para viver uma vida de pureza, de santidade, mais perto de Deus, mas de repente a gente pensa mal, a gente fala o que não deveria falar, às vezes agimos como não deveríamos agir, e isso todo ser humano assim, independente do título, pastor, presbítero, evangelista, líder, ministro, não, todos nós vacilamos. Mas o Senhor tem um amor imenso e Ele procura ver o melhor em nós e aperfeiçoar isso. E quanto mais aperfeiçoado no amor, no melhor, para representarmos o céu na terra, menos mal faremos, menos coisas erradas faremos, menos decisões erradas tomaremos. Então dá para melhorar, se a gente começar a se ver de uma forma melhor, como Deus nos vê. Um exemplo disso é Moisés. Moisés, sem terra, fracassado, morava de favor na casa do sogro, e se não fosse o bastante, ainda era gago. Aos nossos olhos, Moisés não tinha nenhuma perspectiva de futuro, mas Deus o honrou e transformou num grande líder do povo de Israel. Você viu? O foco do ser humano é, quem era Moisés? Um assassino, que teve que fugir, não tinha terra, era um sem terra, fracassado, porque até então não venceu, ele matou uma pessoa, teve que fugir, estava vivendo de fracasso em fracasso. Conheceu lá Jetro, né, o sogro e a sua futura esposa, estava ali em um determinado lugar, Midian, né? Morava de favor na casa do sogro. O cara estava tão azarado, de filho de filha de Faraó, um terceiro, um quarto na hierarquia para se tornar um faraó, o cara entra numa dessa difícil. Esse cara não pode. Na nossa visão humana, esse cara é incapaz de dar certo. Incapaz de dar certo. Aos nossos olhos, Moisés não tinha nenhuma perspectiva de futuro, mas Deus o honrou e transformou no líder de Israel. Na verdade, é que nem mesmo Moisés se achava capaz de realizar a obra de Deus, pois era tímido e tinha uma visão distorcida de si mesmo, porque ele falou com Deus lá na sarça, e ele jogou um monte de desculpa que não dava para ser ele, então ele já tinha uma visão negativa de si mesmo, a visão humana. A gente é incapaz, não, eu não posso, eu não vou conseguir, não. Se você é um seguidor de Jesus Cristo, um discípulo de Jesus, um cristão, você consegue, porque o Espírito Santo habita em você. E Deus acredita, Ele bota fé em você, de que você pode. O Filho dele, o que Deus tinha de melhor foi dado por você, então você presta. Você precisa se colocar na posição, você precisa sair das trevas e vir para a luz. Você precisa reconhecer Jesus como teu Salvador, porque vai dar certo, vai dar certo. Então Moisés, ele tinha esse problema, mas Deus sempre vê o que há de melhor em nós. E a história de Moisés nos mostra a grande diferença entre a visão do homem e a visão de Deus. Deus escolheu um cara improvável, e para ajudar o cabra era gago, o cara já tinha matado, o cara era um fracassado, como nós já falamos. Mas Deus viu algo mais, além do que o ser humano vê. Deus vê, e Ele acaba trabalhando, porque Deus vê o melhor. Deus é justiça, mas Deus é amor. Deus é mandamento, mas Deus é promessa. Nós precisamos saber nos equilibrarmos diante de tudo isso. Nós recebemos ordens de Deus,
e nós precisamos cumprir. E aí nós vamos ser provados e aprovados e abençoados e abençoadores. Deus vê dessa forma. Moisés tinha essa dificuldade de se enxergar. Ele achava que ele era incapaz diante de todas as decisões erradas que ele tomou, das posições que ele teve que tomar, e ele era um vacilão, ele era um assassino, ele era um cara improvável. Mas Deus o chamou e falou com ele. Nós vemos as fraquezas. Deus vê o nosso potencial. Você tem potencial. Não deixe o diabo dizer que você é incapaz, que você não tem potência, capacidade de fazer alguma coisa. Amados, nós já pregamos até sobre isso. Todo ser humano tem cabeça. E todo ser humano, dentro da cabeça, lá do coco, tem um tal de cérebro, uma massa cinzenta, que vai lá de 1,2 kg, 1,3 kg, 1,4 kg. Eu acho que não sei se tem 1,5 kg, né? Eu acho que não tem 1,5 kg. Mas todos nós temos essa massa cinzenta, que é algo inexplicável dos homens e dos cientistas, a capacidade de um cérebro humano. Então Deus te fez com esse cérebro, e Ele quer usar. Dizem que a gente usa aí 5, 6%, e a galera top, os altamente intelectuais, usam 10%, mas tem 100%. Em Deus dá para a gente usar mais, porque, cara, em Deus a gente viaja nas coisas de Deus, nós viajamos na fé, na esperança, no amor, na verdadeira vida, na vida após esta vida. Que coisa maravilhosa! Para isso nós precisamos usar essa massa cinzenta que Deus abençoou todo ser humano com ela. Então nós podemos, mas se nós ativarmos Deus em nossas vidas, nós vamos começar a ver melhor as coisas. A gente não vai ser esse povo negativo, vai dar errado, tudo dá errado, está de mal a pior. Mas quem está com Deus vai se dar bem, vai se dar melhor, porque Deus acredita em você. Por isso você está aqui, por isso você está vivo, por isso você está ouvindo, porque você ainda tem algo a realizar. Então, cuidado, não confunda as visões. Nós precisamos viver a visão de Deus. E Deus vê o melhor. Deus sempre vê o melhor. Nós vemos a fraqueza e Deus vê o potencial. Jesus chama os rejeitados, os tímidos, os esquecidos, os improváveis e os torna valentes e vencedores. Nós fomos chamados para vencer. Nós fomos. O nosso Jesus nunca perdeu uma batalha, nem guerra, nem nada. Se nós estivermos no Senhor, se nós buscarmos ver como Deus vê, e é possível isso no Senhor, nós vamos ser valentes e vencedores, diante de pessoas improváveis, rejeitados, seja lá o que for, mas diante de Deus. Então o primeiro nós precisamos ver como Deus vê, e Deus vê o melhor. 2, a visão de Deus vê além da aparência. É o que nós falamos lá na introdução, que as pessoas vivem muito de aparência. As pessoas, a gente observa, a gente sabe que em todos os lugares acontece isso. Um exemplo, quando a minha mãe, com 72 anos, uma pessoa simples, humilde, um posto de saúde do nosso bairro, quase todas as vezes ela é maltratada. Mas quando eu vou com ela, não que eu seja grande coisa, mas a gente chega lá, tem um tipo de conversa, e as pessoas conseguem discernir pelas aparências, pelo jeito de falar. E daí eles têm mais cautela ao tratar a pessoa. E eu vejo que não é só a minha mãe. Tem muita gente sendo maltratada nos postos de saúde, nas UPAs, nas UBSs, tudo quanto é lugar aí. Então, assim, o ser humano vê desse jeito, vê a aparência, mas Deus, ele vai além da aparência. A visão humana costuma valorizar os dons. A gente sabe que, às vezes, se o pastor não falar em língua o tempo todo, se o pastor não profetizar, se o pastor não expulsar demônio, se o pastor não ficar entregando visão e revelação o tempo todo,
o crente, nem o crente acredita que o pastor seja uma pessoa de Deus. Por quê? Porque as pessoas às vezes estão focadas nos dons. E na verdade nós precisamos focar no fruto. É pelo fruto que seremos conhecidos, não pelo dom. Existem muitas pessoas que vão ser usadas em dons e não vão para o céu. Porque lá em Apocalipse diz, fulano chega lá e fala assim: Senhor, eu profetizei, eu curei, eu fiz isso, nem te conheço. Apartarmos de mim para o fogo eterno. Isso é coisa para quem tem dom, é para crente, essa palavra é para crente. Então o ser humano costuma valorizar os dons, não a mensagem trazida, porque nós fomos chamados para testemunhar do evangelho de Jesus Cristo, da vida, de quem era, do que ele fez, por que ele fez, o que ele espera de nós. É esse o evangelho e esse é o poder de Deus. Mas as pessoas valorizam os dons, a beleza exterior, o nível social existe, meu Deus, Deus tem a misericórdia das igrejas evangélicas no mundo, porque tem muita gente, tem muito líder que vive disso. Separa pessoas conforme o nível social, conforme a beleza. Existem igrejas, meus amados, que se o camarada for gordinho, ministerialmente ele não avança não. Existem igrejas, eu não acreditava até ver uma situação dessa, muito tempo atrás eu vi, um pastor racista. Eu nunca imaginei nisso. Mas lá no começo da nossa vida a gente teve essa experiência de conhecer um pastor que era racista. Ele via o nível social e ele via a aparência. A formação familiar. Sabe aquelas famílias, às vezes, que são os coronéis de algumas igrejas? Que mandam nas igrejas? Isso não pode existir. Isso não pode existir. Deus vê além disso. O homem vê isso, e hoje você ouvindo isso, você está sendo ensinado que você não pode viver de aparências, você não pode julgar as pessoas pela aparência, você precisa ver com os olhos de amor e de compaixão de Deus, que é aquele que tem poder para transformar o velho no novo. Ele nos transforma numa nova criatura, ele nos dá o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Nós saímos de criatura e passamos para filhos, de escravo para livres. Esse é Deus, porque ele vê além da aparência. A cultura, a capacidade intelectual, são coisas importantes, meus amados, mas diante de Deus não é importante para a salvação. Para a salvação você precisa se entregar. Às vezes nós temos na igreja um pastor que não tem nenhuma formação de terceiro grau, faculdade, e é o pastor, o líder da igreja. E às vezes nós temos um irmão na recepção que não tem, que é um doutor. Na vida secular aí, a profissão dele é médico, ele é advogado. E ele se submete à autoridade de um pastor que às vezes não tem faculdade nenhuma. Por quê? Porque no reino de Deus é diferente. Deus vê diferente. Deus quer conhecer o seu coração, a sua mente. Se você está disposto mesmo a se entregar e a viver a Ele, e não trazer os seus títulos lá de fora e querer impor eles aqui dentro, porque não vale. Vai ser útil quando você se transformar numa nova criatura e compreender a honra. A mesma honra que há no céu precisa haver aqui na terra. A cultura da honra do céu na terra. Nós precisamos ver isso para sermos melhores. Enquanto nós nos preocupamos com os rótulos, o Senhor prefere enxergar o conteúdo. Deus não olha aquela aparência. Claro, irmãos, você pode vestir uma roupa simples, sem marca, mas você precisa ser limpinho, cheirosinho. A Bíblia mesmo ensina isso, que a gente precisa cuidar do nosso corpo, o templo do Espírito Santo. Mas, de repente, a sua calça aí custa R$60, mas ela está limpinha. E às vezes chega uma outra pessoa com uma calça de R$1.500, e vocês vão servir junto dentro da igreja. Então esse negócio de aparência, a gente precisa eliminar isso das nossas vidas. E quando isso estiver tentando nos subjugar, a gente repreende e vamos cuidar de todos da mesma maneira. Deixe de ver o rótulo, a aparência, veja o conteúdo das pessoas. É assim que Deus vê. Samuel valorizou o superficial e visível aos seus olhos.
E é exatamente por isso que somos facilmente enganados. O profeta Samuel se enganou, porque ele foi no visível, no superficial. E nós muitas das vezes vamos. A gente já falou muito aqui na igreja sobre isso. De repente você viu uma pessoa, chegou no seu trabalho, um funcionário novo, e você, crente, cheio do Espírito Santo, temente a Deus, você olha para aquela pessoa e fala: nossa, não fui com a cara do fulano. Você nem conversou, você nem ouviu. De repente você ficou com inveja daquela pessoa ser mais bonita do que você. Isso é coisa humana. Às vezes na própria igreja existem líderes, glória a Deus, a igreja Vida Plena, ela é bem segura de quem ela crê e de quem ela serve, e nós aqui honramos a nossa liderança e os nossos irmãos, então não tem isso, mas a gente sabe que a gente já viu em muitos lugares, existe um líder de um determinado ministério, daí chega uma pessoa nova, e alguém chega naquele líder local e fala assim: nossa, esse fulano foi líder na igreja tal, do mesmo ministério seu. O fulano já começa a ter medo, o fulano já começa a tremer, o fulano já cria uma inimizade e um muro contra aquela pessoa, e não é nada disso. No reino de Deus se soma e se multiplica, essa é a visão de Deus. Então assim, até Samuel vacilou, então tome cuidado, para no dia a dia você não cometer o mesmo vacilo de ver superficialmente e ver só o visível, aquela capacidade humana de enxergar. Nós estamos além disso, porque Deus habita em nós. Nós precisamos usufruir e viver isso. É exatamente por isso que somos facilmente enganados. Rejeitamos o pobre, o fraco, o sem instrução, o que não é bonito, aparência. Se dependesse de nós, essas pessoas não teriam uma oportunidade sequer de crescer. Mas nós temos Deus, e nós precisamos ver além da aparência. Nós precisamos ver o melhor nas pessoas. Sabemos que Jessé, o pai de Davi, Samuel foi na casa de Jessé para ungir um dos filhos. Sabemos que Jessé, o pai, nunca levaria seu filho Davi à presença do profeta Samuel para ser ungido rei da nação, de uma nação tão grande, pois aos olhos dele, do próprio pai, Davi não era provável. Não, eu tenho 7 meninos aqui de uma certa estatura, são mais sarados, tem mais aparência de rei. Davi não, Davi era menor, Davi era ruivo, ele tinha um olho claro. Não, esse não tem condições nenhum. Visão do pai. E dentro da família, às vezes a gente tem essa situação, né? A gente passa por essa luta de rejeição dentro da própria família, do próprio pai, da própria mãe. O caso de ter um filho preferencial. A gente precisa lutar para não ser assim. Porque é uma brecha que o inimigo pode trabalhar mais tarde. Jessé passou por esse problema, mas Deus mostrou para Jessé, para Samuel, e está mostrando para nós que Deus vê além da aparência. Isso também acontece nas nossas famílias, né? Claro. Como é difícil saber que não somos valorizados dentro da nossa própria casa. A gente precisa tomar cuidado com isso. O cônjuge, os filhos, a gente precisa valorizar a família que nós nascemos. Deus não errou. Quem cometeu algum erro foi o filho, foi o pai ou foi a mãe. Decisões erradas nós tomamos, não Deus. Então, assim, dentro da família, principalmente da família cristã evangélica, nós precisamos tomar cuidado se estamos fazendo acepção de filhos, ou nós envergonhamos o nosso cônjuge, dependendo da reunião que nós estamos. Não pode, irmão. Nós precisamos valorizar, nós precisamos se comunicar, nós precisamos nos corrigir, que é necessário, mas nós precisamos ver além da aparência, como Deus vê. Não fique só focado na aparência. Ainda bem que Deus vê a sinceridade do nosso coração. Ele vê além das aparências. Ele vê o melhor e vê além das aparências. E último, a visão de Deus vê o futuro. Enquanto os olhares humanos te julgam por aquilo que você apresenta ser no momento, Deus olha para você sabendo que você será o que você será amanhã. Ele vê potencial em você, Ele investiu em você.
ele tem expectativa na sua vida, porque ele investiu poderosamente em você. Deus habita em você que reconheceu Jesus Cristo como Salvador. Então Deus te depositou Ele em você, o poder dele, a visão dele, de ver melhor, de ver além das aparências, de ver com mais positividade as coisas. Então, Eliabe, apesar de ter um porte físico e boa aparência, foi rejeitado por Deus. Uma lição que Deus está nos dando. Às vezes a gente tem no meio da igreja pessoas que se julgam: eu sou pequenininho, eu sou mais gordinho, eu sou magrelo demais, eu sou não sei o quê, eu sou não sei o quê. Não, meus amados, você é quem você tem que ser. Eu sou o Orisvaldo, eu não sou o José, eu não sou o Antônio, não dá. Olha para mim e me chama de Antônio, nem você vai conseguir direito. O Orisvaldo é o Orisvaldo, a Ana Paula é a Ana Paula, o Marcelo é o Marcelo, a Renata é a Renata, a Rosa é a Rosa, o pastor Luiz é o pastor Luiz. Cada um de nós somos o que tínhamos que ser, o que foi planejado por Deus para sermos. Você pode melhorar? Você pode se cuidar mais? Pode. Você pode se alimentar melhor, fazer exercício? Pode. Você pode dar uma melhoradinha na sua aparência, pintando o cabelo, usando uma maquiagem, fazendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Às vezes, usando uma roupinha mais da moda. Sim, você pode dar uma melhorada na sua aparência, mas procure melhorar a sua aparência e melhorar o seu interior. E como melhora o interior? Deixando Deus agir na sua vida. Deixando Deus fazer com que você veja o melhor nas pessoas. Que você veja além das aparências. E que você observe o futuro. Não fique aí amaldiçoando o seu filho, a sua filha, o seu cônjuge, o seu parente. Não. Deus vê o futuro. Então, Eliabe, apesar de ter aparência física, foi rejeitado por Deus. A Bíblia conta que os três filhos mais velhos de Jessé, Eliabe, Abinadab e Samá, tinham seguido Saul durante a guerra. Mas, assim como todos os outros homens do exército de Israel fugiram ao serem desafiados por aquele gigante de quase 3 metros de altura, ou um pouco mais de 3 metros, todos vacilaram, todos correram, todos tiveram medo, até os 3 filhos mais velhos de Jessé, que Samuel achava que um dos 7 seria, mas os 3 primeiros eram mais meninos formados na guerra, com cara de guerreiros, com cara de líderes. Mas até esses 3 vacilaram quando o gigante zoou, humilhou. Não só 1 ou 2 ou 10, ele humilhou um exército de uma nação. Então, será então que um dos irmãos de Davi deveria ser ungido rei do povo de Deus? Não. Deus não erra. Ele vê muito além de nós. Deus vê o futuro. Deus, quando repreendeu Samuel, falou: Samuel, eu não vejo como você vê. E você, meu amado, minha amada, você tem que melhorar a sua visão. Você tem que ver com os olhos da fé. Nós vivemos pela fé, não por vista. Nós, por mais dinheiro que você tem, ou aparência, ou diplomas, se você não confiar em Deus, se você não se entregar a Deus, você vai viver uma vida de vacilão. Você vai viver uma vida até que legalzinha aqui, mas se você morre sem Deus, na sua autoconfiança, você não vai para o céu de Deus. Para ir para o céu de Deus, nós precisamos confessar Jesus, nós precisamos nos entregar para Jesus, nós precisamos ver de forma melhor as pessoas, nós precisamos ver além da aparência, e nós precisamos ver além do presente, porque tem pessoas que vacilam hoje, mas eles acertam amanhã, eles estão trabalhando para serem melhores. É melhor você tentar, do que lá no futuro, você não tentou e ser uma pessoa cabisbaixa. Você não teve coragem nem de tentar, mesmo que errasse. Tente de novo, tente outra vez. Nós precisamos tentar de novo. Então, esses 3 filhos aí, eles não tinham como. Nem os 3, nem os outros 4. Somando das 7, era o 8º. Era Davi o cara, o improvável. Que o próprio pai não acreditava nele. Era esse.
Por isso que Deus vê o futuro. Deus viu que o menino Davi tinha um coração diferente. Davi, ele enfrentava situações complicadas. Ele enfrentou leão e urso para salvar as ovelhas do pai dele. O menino, ele era preocupado em cuidar de tudo aquilo que tinha vida. Ele era diferente. Ele era o escolhido de Deus. Foi além da visão humana, da aparência. Ele foi além de achar que aquela aparência era melhor do que a outra. E Deus viu além daquele menino ruivinho, de repente até que meio franzinho. Depois ele foi se aperfeiçoando na batalha, na guerra. E o rei Davi, não se houve rei igual ao rei Davi em Israel até hoje. Por quê? Porque a visão de Deus é diferente da minha e da sua visão. Deus te vê melhor do que você se vê muitas das vezes. Deus vê capacidade em você mais do que você vê em você mesmo. Então assim, confie mais em Deus, se entregue mais a Deus. Quando você for fazer aquela prova, aquela entrevista, vai lá, senta, olho no olho do entrevistador, não fique, não sei, não. Se prepare e vá firme, olhe nos olhos do entrevistador, é sim e não, sei ou não sei, tenho capacidade de aprender, tenho facilidade de aprender, eu consigo fazer isso, porque Deus habita em você, meu amado, você consegue fazer tudo no Senhor. Então assim, você é um valente de Deus, então você precisa crer nisso, não vai na ideia do diabo não, que ele quer te ver no chão. Quem diria que o jovem e esquecido pastor de ovelha, Davi, venceria um gigante e seria escolhido o rei de Israel? Não dá para acreditar que um menino que usa um estilingue ia vencer um gigante preparadíssimo na guerra, que seria o único homem de um exército, de uma nação, capaz de encarar aquele gigante. Davi, quem diria? Ele se tornou o rei de Israel, o melhor rei que Israel teve em toda a vida. Por quê? Porque Deus, quando Ele te chama, Ele te capacita, Ele te alinha, Ele melhora a tua visão, Ele faz você ver com os olhos dEle, aí você vai ver que tudo é pequeno diante do Deus que nós servimos. Davi venceu o gigante, se tornou rei de Israel. Que o tímido Moisés se tornaria o grande libertador de Israel das mãos de Faraó. O tímido, o gaguinho, o cara cheio de problemas. Deus, quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, 100% nas mãos de Deus, o milagre acontece. Deixe Deus guiar a sua vida. Jamais duvide do que Deus pode fazer por você. Jamais duvide do que Deus pode fazer através da sua vida e da vida das outras pessoas. Acredite que a obra de Deus está fazendo em sua vida coisas surpreendentes que muita gente não acredita. Deus quer te usar para surpreender as pessoas. Entenda que Deus escolhe pessoas pequenas para torná-las grandes em suas mãos. Ele pode te escolher exatamente por você não ser nada aos olhos de muita gente. Deus pode. Se Deus te chamou, Ele te chama pelo nome e Ele tem uma obra gigante para você realizar. Confie. Se coloque na posição. Diga, eis-me aqui, Senhor, eu vou fazer diferente, eu vou ser diferente. Eu sou uma nova criatura. Eu não vou viver baseado nem como os meus pais me criaram, nem como os meus pais me trataram. Não, você vai ser diferente, você vai ser melhor, você precisa ser melhor. Você apanhou muito e hoje você quer bater muito nos seus filhos. Não funciona assim. O seu pai te tratou num regime terrível e você sofreu. E agora você quer carregar os seus filhos no mesmo caminho. Não. Haja com mais amor, com mais paciência. Ontem eu tive uma conversa com meu filho, de 18 anos agora, já está maior do que eu. Eu falei, meu amado, eu nunca te ensinei a falar assim com uma pessoa mais velha. Você nunca viu eu e a sua mãe usando essa expressão com as pessoas. Você pode mais. A gente conversou. A gente teve um diálogo na fé. Senhor, age. Ele cometeu um erro e a gente corrigiu depois. Esperou acalmar.
E depois nós fomos e corrigimos com amor, não na pancada, não naquele estilo coronel, sargento, senhor feudal. Não, meus amados, você não precisa, você sofreu na mão dos seus pais, você não precisa fazer seus filhos sofrerem. Não é isso que Deus quer. Você sofreu e aprendeu, não faça igual aquilo, faça melhor. Faça bem, faça com amor, faça com compaixão. Se você sentar e conversar de uma forma franca, através de muita oração, você precisa ser um exemplo na fé. Se você não for, seu filho, sua esposa, seu marido pode jogar alguma coisa na tua cara. Então, assim, você precisa ser um exemplo na fé. Você precisa ver de forma melhor as coisas como Deus vê. Você precisa ver além da aparência. Você precisa ver além do presente. Você pode saber que aquela pessoa tem potencial. Você vai ajudar aquela pessoa a ser melhor. Você vai ensinar, você vai aconselhar, você vai aprender, você vai ser aconselhado. É assim que nós vivemos, é assim que funciona a engrenagem de Deus aqui na terra. O Senhor te escolheu e quer te honrar diante de todos que não acreditam que você nasceu para vencer. Deus está dizendo, você nasceu para vencer. Se Deus está em você, você pode tudo no Senhor. Se Deus não está em você, você é incapaz de fazer alguma coisa para a vida eterna. Mas Deus te chamou para ser um vencedor. Se veja como Deus te vê. Deus te vê como um filho amado, um guerreiro de Deus, forjado em Deus, na oração, no amor, no temor, na obediência, na verdade, na esperança, na vida. Deus te forja dessa forma. Então, Ele consegue te ver melhor do que você. Mas você, a partir de hoje, vai se ver como um filho amado de Deus, um instrumento de Deus para abençoar as pessoas e a cidade e a nação. Você faz a diferença na sua comunidade, você faz a sua diferença na sua casa, na escola, no trabalho, na sua igreja. Você faz a diferença. Seja humilde, ame, tenha paciência e veja o melhor nas pessoas, veja além da aparência. E veja que aquela pessoa, se você cuidar e discipulá-la, ela vai ter um futuro maravilhoso e ela vai te honrar lá no futuro. Amados, Deus abençoe vocês, que nós tenhamos uma semana maravilhosa. Como eu disse lá no começo, todas as atividades da semana vão seguir normal, presencialmente. Caso o prefeito baixe algum outro tipo de decreto, como não baixou ainda, então nós teremos uma semana presencial na casa do Senhor. Tenha uma semana maravilhosa. Veja com os olhos de Deus, porque você vai ser feliz, vai ser vencedor e vai olhar sempre para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, por este tempo juntos com o Senhor. Que nós possamos te honrar, possamos te amar e saber que o Senhor é o princípio e o fim, que o Senhor é o nosso Deus e zela pela tua igreja, pelo teu povo. O Senhor zela pelos fiéis da terra. O Senhor zela e tem compromisso com quem tem compromisso com o Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ver como o Senhor vê, ver melhor as pessoas, ver além da aparência, ver que as pessoas são capazes de produzir mais se nós ajudarmos, se nós nos juntarmos na fé para fazermos melhor na nossa comunidade, na nossa igreja, no nosso lar, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa cidade, no nosso estado, no mundo, Deus. O Senhor nos chamou e nos potencializou para sermos dinamites, para sermos faróis e setas, para guiarmos as pessoas, tirá-los das trevas e trazê-los para a verdadeira luz de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Abençoa a nossa semana, traz paz no coração dos teus filhos, ó Deus, dos nossos irmãos, traz paz e renova a nossa visão no Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus nós oramos e abençoamos o teu povo. Deus abençoe, meus amados, mais um louvor para adorarmos o nosso Rei da Glória. Amém, glória a Deus. O amor de Deus nos constrange a servi-lo cada. Vamos continuar louvando o Senhor, engrandecendo o nome dEle e nos alimentando da sua rica palavra, que nessa noite o pastor falou tão bem aos nossos corações, né? O Senhor derramou sobre nós a sua doce palavra. Aleluia, Jesus. Aleluia,
Deus. Obrigado, Senhor, pelo seu amor. Aleluia, Senhor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste sua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia. Antes de te formar, Ele já te conhecia. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo seu cuidado com as nossas vidas. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esse amor. Obrigado, Pai, pelo teu sacrifício por nós naquela dura cruz, Senhor. Obrigada, Jesus. Aleluia, Senhor. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.
igreja.